tertúlia. Meu boa tarde para todos. Hoje é dia 8 de junho de 2010, terça-feira. O verbete é o 1592, 3 páginas, 35 logias e 5 máximas. O tema é pescoço, especialidade somatologia. Definição: pescoço é a região anatômica do corpo humano ou soma entre o tronco e a cabeça. A anatomia do androssoma, a anatomia do ginossoma, a fisiologia do androssoma, a fisiologia do ginossoma, a interação cabeça-pescoço, os guizos atados ao pescoço, o fato de o réu sentir a corda no pescoço, a condição da pele do pescoço atestar o nível do envelhecimento da pessoa, a relação da área do pescoço com a área da nuca nas sensações energéticas dos assédios interconscienciais. Na caracterologia, nós falamos aí na argumentologia, 22 realidades existenciais relativas à anatomia e à fisiologia do pescoço da consciência na vida intrafísica. Na remissologia, nós falamos de 15, antissomática, câmbio tribal, coleira do ego, soma, vida humana. Frase enfática: o pescoço é componente indispensável à vida do corpo humano, do homem e da mulher. Ninguém consegue viver sem pescoço nessa dimensão intrafísica. Daí a importância desse estudo. Você já refletiu sobre a função do pescoço na própria vida? Você cuida do próprio pescoço? Eu quero dizer que a palavra ninguém tem um N maiúsculo que faltou. E na coloquiologia, falta aí o pescoço, está lá, percoço. Nós vamos, parece que o original a gente já corrigiu. Agora aqui, perguntas. Uma consciência que está no estado paracomatoso tem uma tendência maior de ir para a baratosfera? Não, ela já está. Bobagem essa. Baratosfera, que é o inferno, ou paraíso, que é uma comunex mais avançada dentro do processo, antes de mais nada está dentro da pessoa. Aonde a pessoa vai, a afinidade atrai para o olo, entende? O olo pensene da condição. Então a pessoa que é paracomatosa, ele já está na baratosfera, ele é da baratosfera. Supondo que uma pessoa recém-dessomou, e agora é uma consciência paracomatosa. Como as consciências podem ajudar essa pessoa a acordar desse estado? Pode dar exemplo? É isso que tem assistência à baratosfera e à turma da baratosfera, a população da baratosfera. Por isso que tem a Reurbex atualmente na Terra. É para despertar esse povo. E você vê que é difícil. Despertar certas pessoas aí fisicamente é difícil. Já pensou estar fisicamente? Estou tentando entender melhor a parafisiologia do arco voltaico, como exatamente o EV rompe com o acoplamento entre consciência e assediador. Do ponto de vista da consciência, gostaria de saber detalhes do que acontece no cérebro físico nesse momento e no paracérebro, que ocorre. Com relação à consciência, de que modo ela é afetada? Caso ela não tenha energossoma, de que maneira é promovido o desacoplamento? E o caso tenha, seus chakras são afetados durante aqui eu não sei o que a pessoa escreveu, parece que é o AV aqui, o que a pessoa quer dizer com isso? É o seu arco voltaico só, né? Como? Agradeço todas as informações possíveis, preciso entender melhor certos acoplamentos e desacoplamentos que vivenciam, que têm influenciado minha saúde mental. Primeira coisa, olha aqui. Toda consciência, seja consciência ou consciência, ela mexe com energia. Existe até aquelas consciências que são ávidas por energia. Nós chamamos de consciener. Essas são energívoras, consciência energívora. Vê se você entende. Agora, na hora que mexe com a energia, isso mexe com o cérebro e o paracérebro. Mexe com tudo. É o holossoma da pessoa que é envolvido. Outra coisa, o plug, ele é retirado se aparece uma energia mais forte que é capaz de acabar com aquela energia mais fraca.
toda energia de assediador, mesmo que seja um mega assediador, é inferior à energia de uma pessoa que tenha boa intenção cosmoética e que tenha firmeza, confiança, coragem, autossegurança. Ela consegue superar qualquer assediador. Por isso que o processo, por exemplo, de poltergeist, a gente pode limpar pelo desassédio, pode fazer um exorcismo, só pela presença da pessoa e a energia que ela tem. Agora, isso é preciso de ver a consciência que é a vítima. Essa consciência tem que vir à tona, ela tem que se despertar, ela tem que aflorar para dominar o seu holossoma, senão não adianta nada. Por isso que no processo de qualquer desassédio maior, é preciso chamar o nome da pessoa do jeito que ela fala. E outra coisa, o cara às vezes chama Alfredo, mas o nome dele é Quinzinho. Então tem que chamar Quinzinho e falar forte aquilo que pega no íntimo dele, que é ele que é diferente dos outros. Na consciência técnica retaca, praticamente sem pescoço, onde estão inseridos o laringo chakra e o chakra. Não, é praticamente sem pescoço, não é. Não existe gente sem pescoço, está falando besteira. Agora, o que é que se passa? A pessoa, ela tem menos pescoço, ou ela pode ter mais pescoço. Quem tem mais pescoço são as modelos, por exemplo, do Modigliani, e tudo é de pescoço compridão. E tem também as mulheres girafas, aquela que coloca os negócios para aumentar o processo. Tudo isso existe. Agora, vamos lembrar bem, todo mundo tem pescoço. E outra coisa, quais alterações na fisiologia desse chakra esse fato poderá causar? Não causa nada, porque o assediador pode pegar uma pessoa de pescoço curto ou comprido. E outra coisa, pode pegar qualquer pessoa que tem o laringo chakra bem exposto, com o pomo de Adão aparecendo, etc., ou uma que não aparece nada, que está tudo lá dentro. Por quê? O problema, antes de mais nada, é a garganta, é o laringo chakra, isso tudo é que entra no assunto. Uma coisa no pescoço que é muito séria é isso aqui, ó, a barba. Uma pessoa que tem uma barba igual a minha, tipo veneranda, grandona, isso aqui, ó, protege o processo do pescoço. Protege a energia, na fala, na conversa, na comunicação. De modo que entenda bem isso. E esse negócio sem pescoço, não existe isso, tá? Você está falando praticamente sem pescoço, não existe isso. Todo mundo tem pescoço. Sem pescoço não dá para viver na vida. Eu falo isso na frase enfática aí, eu já estou falando bem claro. Sabes que nossa coluna vertebral, uma das primeiras estruturas somáticas, sofreu o processo de envelhecimento pelo desgaste e pela sustentação de todo o soma na posição vertical. É a pronação. Quais cuidados? É o cara que está ereto. Quais cuidados devem ter na profilaxia de lesões na região do pescoço cervical? O uso do cachecol protege o laringo chakra nesses dias de frio, ou tão somente a parte orgânica, cordas vocais e laringe? Não, protege tudo, mas tudo que tem na área toda. Esses dias mesmo eu vim aqui com um cachecol. Às vezes é preciso, porque estava 5 graus aí fora. Então, de vez em quando, é necessário a gente ter. Agora, outra coisa que eu uso há muito tempo, desde 1970, é o colar cervical. Eu, de vez em quando, colocava o colar cervical, ainda tem até hoje comigo. Por quê? Eu sofri um acidente que me atirou longe e eu perdi alguns centímetros. Então, aquilo achatou tudo na parte cervical minha. Eu era mais alto, eu fiquei mais baixo. A hora que eu bati lá, eu bati com esse lado aqui, rachou a cabeça toda, pegou os troços todos, e isso colocou o negócio para baixo. Eu que sei o que é que eu tive que fazer. Outra coisa, colocar o colar cervical e também colocar aquele aparelho que a gente põe numa porta, ia ser de pendura na porta. Aquilo então puxa seu pescoço. Usei isso não sei quanto tempo. Vocês estão entendendo? Tem um negócio que você coloca, tipo do colar cervical. Não é uma barra. Não, equivale a uma barra. Agora, eu fiz isso muito tempo, então aquilo esticava o pescoço. Eu acho que eu ganhei com isso 1 ou 2 centímetros, mas eu perdi uns 3. Eu tinha 1,80 m, atualmente eu tenho 1,76 m. Então, ainda falta muito ainda. É tanto que a minha coluna é perfeita, não parece a idade que eu tenho, mas aqui em cima piorou tudo. Outra coisa,
Ó, isso aqui, ó, se eu mexer muito, faz barulho, por causa do processo, é o pescoço. Isso é a coluna cervical. A coluna cervical é aquilo que eu falo ali, ó, com aquele nosso amigo lá. Como é que você está sentado? Olha aí, você que está aí de lado, como é que ele está? Ele está reto? Primeira vez que eu vi, para se bem que acerta seu corpo, porque senão você vai ficar corcunda. Isso é o processo brabo aí da... Entra. Não pode não. Isso aí piora a pessoa para o resto da vida. O modo dela andar, piora até a cabeça, a pessoa raciocinar. O negócio piora tudo. Não pode não. Agora ele, menino, estava lá assim, isso não dá, né? Tem que dar um jeito. Agora a mulher é que fica mais com corcunda. Ela cria lá um processo da flose lá atrás. O negócio é sério. De modo que é preciso da gente conversar e falar e apontar enquanto é tempo, senão não dá. Qual a sua opinião sobre o orador espírita Divaldo Pereira Franco e seu trabalho de levar a mensagem espírita a vários países do mundo? Olha, ele é ótimo dentro do processo que ele está fazendo nisso, também a assistência que ele faz àquelas crianças lá em Salvador, etc. Tal. Agora, vamos em frente. Ele é espírita do Papa Amarelo, talvez seja atualmente, depois que o Chico morreu, talvez ele seja o líder maior aí dessa seita, espiritismo. No caso de quem foi traqueostomizado, como fica o laringochakra? Ele é lesionado definitivamente, mesmo quando a traqueostomia é fechada depois de algum tempo. Essa lesão poderá ter repercussão no prossoma, orgânico, energeticamente. Tudo isso é possível, é preciso ver o que quer que você passa. Cada caso tem que ser examinado. Isso aí é a área sensível. Agora, por exemplo, um cara que foi sofreu a traqueostomia, e ele é um macho, e ele tem barba, se ele deixar crescer a barba, aquilo ajuda o processo dele. Cada das energias que a própria barba mantém. Eu fiz muita experiência disso com muita gente, inclusive com doente. Diante da análise própria de opiniões de outras pessoas, constatei que tem um bom temperamento, racionalizando e compreendendo situações e atitudes externas que poderiam me levar à raiva ou ao estresse, e nunca chegando ao descontrole emocional. Sendo o temperamento a última coisa que o ser humano muda, como eu posso me beneficiar e lapidar ainda mais meu temperamento, que já é maleável e de fácil convívio? Tem 32 anos. Olha, você está no ponto. Seu processo é EV, estado vibracional. Te vira, energia. Vai trabalhar com isso, que você vai longe. Agora, ó, na energia, você não vai ficar só paradão, tá certo? Tem que trabalhar, assistir os outros. Então, isso aqui é uma coisa importante. Mas o EV pode te ajudar demais a caminhar mais rápido. Como saber identificar se quando as coisas não estão dando certo é assédio ou simples falta de sincronicidade? Como saber se estamos sendo apenas teimosos, insistindo em fazer algo que não é para acontecer e por isso as coisas não andam em comparação com a situação em que nada dá certo por causa de assédio, mas devemos perseverar? Olha, a primeira coisa é ver qual é a sua intenção e ver os resultados do processo. Se a sua intenção é boa e você não obtém sucesso, você está errando em alguma coisa está batendo pino. Pode ter boi na linha, pode ter assédio. Agora, a coisa mais séria que tem nisso aí não é isso não. Você não falou nada, é bom a gente clarear você. É o autoassédio. Você acha que você é autoassediador? Como é que é isso? Você se tapeia? Como eu falo, você é burlão? Quer dizer, você burla a si mesmo? Pensa bem como é que é. Você tapeia a si próprio? Olha bem como é que é isso. Isso é o autoassédio. O autoassédio que a gente tem que combater em primeiro lugar. É o autoassédio que permite aparecer o heteroassédio. Isso é que precisa de ver. Em parafatologia é citado o núcleo chakra, o chakra nucal. No pescoço também se localiza o laringochakra. O chakra nucal é conhecido pelo processo de assédio interconsciencial e o laringochakra pelo processo de comunicação. Existe algum processo de interação, ou melhor, influência entre eles devido à proximidade? O processo de incorporação e outros fenômenos parapsíquicos é facilitado devido a isso? Sim. Estudo influi e os dois influem na situação. Agora, junto com isso, o outro chakra que funciona demais é o fronto chakra e também
o corono-chakra. Mas agora, o fronto-chakra influi demais no outro, por causa do processo da pessoa ter clarividência, ver as coisas e ao mesmo tempo falar. De modo que isso é sério. Agora, o chakra nucal, toda pessoa que sente muito no chakra nucal e no centro dos outros é porque tem assédio. Isso é regra internacional, não tem por onde, não tem jeito de ir contra. De modo que é bom a pessoa estudar isso de qualquer maneira. E outra coisa, todo mundo tem esse chakra secundário na nuca e todo mundo tem o chakra também, o laringo chakra aqui na frente. De modo que o processo é ver como a pessoa fala, como é que ela se comunica, etc. Tal. Isso tudo tem que ser visto. Gente, hoje também eu queria falar para vocês sobre politicologia. Eu tenho recebido um monte de e-mails e gente toda fanática de um lado e do outro. Seja lulista, seja serrista, falando o diabo. Nós, então, aqui na politicologia, eu quero dizer o seguinte. A instituição conscienciocêntrica, por exemplo, aqui, ó, CAEC, o Tertuliário, que tem 400 lugares para debates, é uma instituição não partidária. Nós somos apolíticos. Nós não temos paixão política aqui. Mas todo mundo aqui é conscienciólogo. O conscienciólogo ele tem que ser politizado. Ele vota. Por quê? É eleitor, ele é um eleitor. O eleitor ele tem um dever cívico. Ele é praticamente obrigado pela consciência dele a votar. Porque nós estamos dentro desse regime de capitalismo selvagem, que é da representatividade popular. Agora, isso não é o ideal para nós. Nós metemos o pau nisso tudo. E outra coisa, ninguém aqui é serrista, ninguém aqui é lulista. Vamos lembrar bem disso. Nós metemos o pau naquilo que está errado. Eu, de vez em quando, falo das coisas. Outra coisa, tudo baseado em fatos. É o que a mídia dá, o que está falando aí. Só que tem que eu leio. Eu leio os jornais, eu leio as revistas, eu vejo a televisão, a gente está vendo os livros. A situação toda está aí. Mas nós somos da democracia pura. E as portas nossas estão abertas para qualquer debate. Se o cara, os mais apaixonados, tem escrito para mim, são os lulistas. Totalmente apaixonados. São os mais apaixonados que tem na política hoje no Brasil. Pelo que eu vejo, pelas reclamações que me mandam. Agora, esses são os mais apaixonados. Outra coisa, eles ficam danados da vida porque se a gente só mete o pau aqui nas besteiras, no Partido dos Trabalhadores, no Lula, nessa condição toda, eles acham que nós estamos a favor do Serra. Eu não estou falando nada a favor do Serra. Ninguém aqui também é serrista. Nós estamos estudando para ver o que vai dar. Ele, o Lula, está indicando uma guerrilheira para presidente. Eu sou contra esse negócio de guerrilheira. Não gosto. Eu não vou votar nela. Seja lá o que for. Isso é meu processo pessoal. Agora, nós estamos aqui no debate. Eu dou a minha opinião. O que há? Eu sou uma cobaia. Agora, o que é que se passa? A representatividade política que nós temos no Brasil hoje, ela está fracassada, isso já era, né? Isso aí tudo tem que cair fora. Por isso que nós temos aí o Conselho dos 500, o estudo da democracia pura, para a gente poder trabalhar com essas coisas, para esse capitalismo selvagem ser diminuído, pelo menos. Agora, o problema nosso aqui, a gente quer combater a corrupção, sem paixão, buscando a racionalidade, buscando a lógica dos fatos. Agora, o mensalão. Mensalão é fato. Foi tudo visto, provado, etc. Ninguém fez nada. Os caras já estão tudo de volta do PT, já trabalhando, inclusive junto com a guerrilheira para ser eleita. Como é que faz? O Zé Dirceu está aí do mesmo jeito. O Palote está aí do mesmo jeito. Como é que é? Como é que é? Nós vamos ficar calados com isso? Nós não somos fanáticos, nós só vemos os fatos. Situação que é. Agora, os petistas, eles são responsáveis. E os burlões estão de volta. Burlão, aquele que tapeou todo mundo. Está tudo de volta. Está todo mundo aí, o povo todo está trabalhando de algum modo, aqui ou ali. Agora, o PT é uma criação do presidente. O presidente nunca assumiu nada disso. Ele só falou dos aloprados lá da Câmara, não sei o quê, mas envolvia todo mundo. Mas do partido dele mesmo, eu nunca vi nada. Ele falasse as coisas. Quer dizer, o presidente, então, ele é leniente. Ele é, no caso aí, sério. E outra coisa, eu digo para esses que estão mandando os e-mails, é inútil vocês protestar. Contra fato, não há argumento. Os fatos estão tudo aí, a mídia está tudo aí. Tem um monte de livro sobre o processo do lulismo fanático e doido. E outra coisa, corrupto.
O processo todo é corrupção. Os fatos são incontestáveis. É em luta protestando por eles. Bobagem de vocês. Não é por aí. Agora, qualquer coisa, nossas portas estão abertas. Ó, tem um monte de espaço. Vem ocupar esse espaço. Venha debater conosco. Quer defender o Serra? Vem aqui. Quer defender o Lula? Vem aqui. Agora, você vai ouvir aqui. Você vai cair no covil das víboras que estão tentando estudar a política. O problema todo só é esse. Te aguenta. Mas veja, nós tratamos todo mundo também. Ninguém vai dar tapa nos outros aqui. Tudo é com... Tentamos ter a paradiplomacia, do jeito que eu estou falando agora. Sorridente, fazendo piada. Outra coisa, no Brasil o negócio tem que ser levado pela piada, porque é muita bobagem, né? É muita infantilidade que tem. Agora, o Lula, ele tem umas coisas boas. Por exemplo, esse negócio da ficha limpa, que ele aprovou na hora, parabéns para ele. Toda vez que ele acerta alguma coisa, eu falo aqui. Ele tem obras boas, mas tem obras ruins. Esse negócio, por exemplo, ele está abraçando esse cara do Irã, não dá. O cara do Irã falou que Israel tem que sair do mapa. Eu vivo metendo pau aqui em Israel. Mas eu não quero que o povo tudo saia do mapa, desapareça da terra. Ele quer que esse povo tudo morra. Quer dizer, eu não penso assim, esse cara é pirado, piradão, o cara do Irã. Agora, outra coisa, ele não admite que tenha havido o holocausto. Eu que tenho estudado isso faz 60 anos, tem paciência. É muito burlão demais, que é isso? Quer querendo tapear a gente. Agora, o Lula vai lá, abraça o cara, faz isso tudo, quer dizer, e sem explicar nada direito, esse troço está mal explicado. E eu tenho torcido para que a nossa política externa dê certo. Tomara que o Lula vá para frente com a política externa, isso é o máximo. Mas veja, tem certas coisas, aquele Zelaya, olha lá o que é que deu. A gente ficou no buraco com aquela situação. O Brasil não saiu bem naquilo, não. Agora, outra coisa, vou repetir aqui, nós não somos nem serrista e nem lulista. Nós somos brasileiros e queremos ter a autoconsciência daquilo que nós estamos fazendo. Esse ano é um ano político, então tudo que a gente falar aqui repercute. Mas o que você vai fazer? Nós falamos isso, faz 8 anos que eu faço isso. Na outra eleição, quantos candidatos não tiveram aqui conosco? Foi um monte, inclusive na tertúlia, um monte. Agora, os apaixonados gritam, os lulistas são os mais apaixonados, agora a caravana passa. Quem quiser que venha debater aqui, defenda seus pontos de vista nos debates. Isso é que é o ideal. Com isso, eu quero dizer para vocês todos, nós estamos inaugurando o realismo multidimensional através da enciclopédia. Tudo isso, essa falação, ou esse ponto de vista da verdade, isso tudo é parapsiquismo também em alto nível, né? O negócio é sério. Gente, esse aqui é o dicionário de ideias afins do Santos Azevedo. Eu vivo falando há muitos anos que eu sigo esse nosso amigo. Agora, o que se passa? Acabou de aparecer uma edição dele, está aqui, prosa e verso do Globo, do dia 5 de junho. Então, eles lançaram agora uma edição maior. É bom vocês comprarem, porque esse é o melhor dicionário que tem em português sobre a língua, o dicionário analógico sobre ideias afins. Agora, é muito estranho que esses caras todos falaram, inclusive Chico Buarque está aqui, não falou nada, que esse dicionário é cópia desse aqui, ó. Eu sei disso desde faz 50 anos, quando o negócio apareceu, que em 1950. Esse é o pai desse aí. É um dicionário espanhol. Deixa eu pegar aqui direitinho para mostrar. Aqui, ó, eu mesmo escrevi há muitos anos, Matriz do Santos Azevedo. Eduardo Benot. Ó, ele é sem data, foi publicado em Madrid, Dicionário de Ideias Afins, Elementos de Tecnologia de uma Sociedade Literária. Olha o tamanho do dicionário, é muito maior. Ele fez o dicionário copiado desse. A maioria das coisas são daqui. Você sabe que o dicionário não tem cópia de outro. Agora, é engraçado que o povo aqui está falando nele, ninguém falou nisso. E para mim, esse povo não sabe que ele é cópia desse. Quer dizer, hein? Não, é o Benot, ele é espanhol, Carlos Alberto não dá nada. O problema todo é o Benot.
Benô é que publicou isso aqui, o outro copiou. Agora, vocês pegam o dicionário e olham que vocês vão ver. Esse aqui, ó, foi tirado de dentro desse. Só que tem tudo em português. Ele aproveitou tudo. Assim, não adianta, né? O dicionário já está publicado. Já está ótimo, porque eles ampliaram o dicionário, já é alguma coisa. Agora, é o caso de perguntar, a ampliação que vocês fizeram foi mais cópia do Benô ou melhorou? Porque o Santos Azevedo copiou tudo desse. Se vocês quiserem ver, estão aqui os dois dicionários. Eles são lá do Holociclo. Eu uso esse dicionário faz muitos anos. O Chico Buarque de Holanda está falando que o pai dele, antes de morrer, deu um dicionário para ele. Eu sei desse dicionário há muito tempo. Outra coisa, a turma de ciência, só os mais avançados que sabem, porque o povo não sabe o que é dicionário de ideias afins analógicos. Eu tive isso lá em casa, o Santos Azevedo, uma das edições dele, eu fui a Brasília para pedir para eles fazer nova edição, porque eu não tinha mais exemplar para dar para os outros. Eu comprava era assim, 50 de uma vez, e distribuía para todo mundo, para chamar a atenção sobre o negócio disso. Então o negócio é assim, ó, quem quiser ver, ó, é só pegar, compara. Vocês vão ver que o negócio, e o Benô é muito melhor, muito bem feito, muito bem arrumado. Agora, veja, eu devia de falar isso, né? Viva o espanhol. Essa questão estão na frente. Há muitos anos. Esse Benô era a coisa mais difícil que tinha para você comprar. Um dos últimos que eu comprei foi numa feira em Madrid por uma nota. E os caras estavam tudo atrás disso, o sujeito que trabalhava com isso falou para mim. Faz 40 anos que eu trabalho com livros usados. Eu nunca tinha visto esse dicionário. Ele some tudo, porque o povo, ele é muito bom. Hoje não, já está aparecendo com o negócio da internet. Isso aí ampliou, aparecendo já, tem mais. Parece que nós temos um outro exemplar, né, do Benô. Isso aí é o máximo. Agora, o Santos Azevedo, uma vez eu cheguei na Tesal lá em Brasília e pedi para eles, ó, gente, publica esse dicionário de novo, o que está faltando? Precisa de ajudar vocês a fazer isso? Isso aí precisa de ajudar o Brasil. Agora, em parte nenhuma, eu vi que era cópia do Benô. Até hoje eu nunca vi isso escrito em português, nunca. No entanto, é demais. É isso, a gente que lê muito, né, o negócio de fazer muita consulta dicionária, você acaba sabendo como é que é. Isso mostra que o Chico Buarque não lê muito dicionário, deve ser só isso que o pai deu para ele. Não, só uma informação sobre o lançamento. Eles estão distribuindo agora nas livrarias. Eu não consegui comprar, que só tinha no centro, não deu tempo. Eu recomendo que vocês comprem esse novo dicionário, essa nova edição aí do Santos Azevedo. Esse que eu estou falando, vale a pena. O livro é muito bom. E agora, se ele ampliou, eu estou esperando aí para me dar uma olhadela, para ver o que eles ampliaram. Vamos ver como é que está. Vai ser o máximo. Nós precisamos de dicionário analógico. Agora, ó, para aqueles que querem aprofundar mais, é bom comprar o Benô. Arranja isso na internet. Não só o Santos Azevedo, mas olha a matriz, vê o pai. Olha o original. Sempre vale a pena. O original é a cópia. Agora, o original é espanhol, a cópia em português. Olha bem isso, vai ver como é que é. Benô, B-E-N-O-T. Benô. Pega o livro aí, ó, dá uma olhadela, o livro está rodando por aí, é bom você ver como é que é. Agora, faz muitos anos que eu falo desse dicionário. Agora, o dicionário de Santos Azevedo, eu já dei centenas de exemplares desse livro. Professor. Todo lado. Inclusive, mandei para um monte de livraria, de biblioteca do Brasil. Ó, lá na Argentina foi comprada, uns 4 anos atrás, por 5 pesos, porque o pessoal não valorizava o dicionário Benô, não sabia nem o que era. É porque o povo é burro. É 5 pesos no sebo. Os anarfas não gostam de dicionário. Ainda mais dicionário analógico dos mais avançados que tem. E na biblioteca, uma biblioteca bem pequenininha lá em Santana do Livramento, no Uruguai, tem uns 5 desses na Pois é, mas agora apareceu por causa do processo da internet, porque antes não era assim. Não se encontrava. De 70, de 80, eu procurei isso tudo, nunca achei. Eu só achei alguns nesses últimos anos. Uma grande feira que havia em Madrid, que eu fui lá de propósito, que eu estava na Espanha, eu fui lá de propósito para participar da feira, eu vi tudo quanto foi barraquinha,
Não E encontrei achei o Benot lá. E o cara cobrou uma nota. Esse conhecia Eu dicionário. é a primeira vez que eu vejo dicionário na minha vida, ele falou. É raríssimo. Sabe, parece que a edição dele, as primeiras, foram muito pequenas. Foi pequenininha, curta. Foi O bem dicionário é um livrão, você já viu, né? as primeiras foram bem no início do século passado, né? Pois é. Bem no início mesmo. Agora, veja, foi no início do século passado que ele fez o livro. É tanto que não tem data no livro. Agora, o Santos Azevedo lançou isso mais ou menos lá para 4 décadas depois é que ele lançou o livro. Que ele conheceu o livro e fez mais ou menos em português aquilo que tinha. Então ele passou tudo que tinha. Agora, se você olhar, eu como estudei demais e vi, você vê direitinho a passagem. Agora, ver o Benot é melhor. Por exemplo, você tem uma visão mais ampla. Há uma cosmovisão, há uma ampliação do processo da sinonímia, ou das palavras equivalentes, ou de aproximações simples. Me chamou a atenção também bastante, foi a diferença, né? Quase 40 anos entre um e o outro, e na época o Benot, com aquela equipe dele, naquela época, com menos condições ainda até do que o Santos Azevedo Esse Benot, depois. Eu tiro o chapéu. Eu não sei como é que ele fez outra coisa. Tem também o problema dos livros, da parte técnica, do dicionário técnico tem lá dentro. Isso aí é muito sério, no processo dele. Naquela ocasião, esse homem foi fora de série. Na Espanha tem gente muito boa, igual o Corominas, aquele povo, tem gente de cabeça em matéria de idioma. Não é fácil. Agora, é uma pena que o espanhol seja linguagem infantil, só isso. Eu acho o português mais maduro. Entendeu? O espanhol é muito mico, ico, tico, lico, tico. É muito... É mais maternal, né? Mas é amoroso, né? Afetuoso, tem muita candura, muita ternura, né? Se é isso que vocês querem, processo aí. Soval, pelo que parece, não tenho certeza, mas aqui pela internet, o Benot publicou esse dicionário de ideias afins em 1899, lá na Espanha. Pois é, não, foi no início, mas é que o livro ele ficou mais conhecido na Belle Époque, foi no início do século. Agora, o nosso amigo, ele só ficou conhecido do Santos Azevedo lá para 1940, 50. É preciso ver também como é que foi. E aqui fala que o Eduardo Benot, ele nasceu em 1822 e faleceu em 1907. Foi político, escritor, matemático, filólogo, linguista, lexicógrafo. Foi no fim da vida dele, morreu em 1907, que é a Belle Époque, a época da Belle Époque. Foi aí que teve um negócio mais sério, que aí chamou atenção, quando ele morreu e tal. Agora, deve ter tido várias reedições, década de 10, 20, 30, porque aquela edição lá argentina... Por exemplo, essa nossa não tem a data. Essa não tem a data. Pois é. Essa que está agora rodando não tem a data. Trouxe aí. A da Argentina, se não me engano, já é 40. Agora, eu já vi, antigo, eu vi na Europa, né? As grandes bibliotecas que eu frequentei na Europa, eu vi o Benot. Esses antigos, está entendendo? Do início do século XX. Mas eu não conseguia, fiz tudo. Esse aí, durante muito tempo, era daqueles, a minha mancolista de livro que eu procurava todo lado, nos Estados Unidos, todo lado. Você sabe que lá, as livrarias, por exemplo, de New York, tinha livro de todo jeito. Aquela outra lá, de Aylesbury, lá na Inglaterra, tinha livro também, em espanhol, em português, de todo jeito. Eu sempre procurando o Benot. Nunca, em parte nenhuma, nunca achei um. Você pensa bem, lá em Lillis, lá em Aylesbury, nunca apareceu o Benot. E as pessoas nem ouvem falar, né? Não sabem. Não, é porque as edições eram pequenas. E o negócio é muito avançado. Quem vai usar dicionário analógico é porque tem já alguma tintura de erudição, de polimatia. A cultura é maior que a média, não é comum. Entende? Para usar, que eu estou falando assim, aprofundar, ver os outros dicionários, ver como é que é. Entende? Sim. Quem é que está aí com o microfone? Tem alguém? Como é que nós estamos hoje? Sob o pescoço? Vocês estão com o pescoço duro? Ou como é que nós estamos? Professor. Está entalada do pescoço, até o pescoço. Seguindo essa linha do dicionário analógico,
O senhor falou, eu cheguei tarde, então não consegui pegar o início, mas é um dos únicos dicionários que nós temos no Holociclo que é analógico e vale a pena? Santos Azevedo, Tá. o português. Ok. O português todo que a gente conhece. E agora, melhor ainda, está sendo lançada uma nova edição com aumento dos termos. Que é do Então, próprio vale Santos a pena Azevedo, comprar né? essa nova edição do Santos Azevedo. Eu estou falando e, ao mesmo tempo, desancando com eles. Porque eles não falaram que esse livro é cópia do Benoît. Porque às vezes não sabe que ele é cópia. Outra coisa, a pessoa às vezes está com patriotagem, né? Patriotismo, chauvinismo, não quer falar que o negócio veio da Espanha, não é isso? O Tá na Benoît cara. Tá. já é de domínio público, viu, Hein? professor? Pode baixar pela internet, ele já é de domínio público. O Benoît? O arquivo. Isso é o máximo. E, inclusive, a Patrícia... Agora, vocês têm que ver o livro como é. Isso. Vocês têm que ver. Tem que ler o livro, mas tira o chapéu. A hora que você lê, tira o Soval, chapéu. só para complementar, só aqui atrás de você. Só para complementar, lá no Holociclo a gente tem o dicionário do Santos Azevedo, tem esse do Benoît, e temos outros autores Tem. com dicionários analógicos. Analógico, eu A gente sei. tem o Sargentin, tem o Carlos Spitzer, então tem outros dicionaristas analógico, que escreveram sobre isso, mas o Santos melhor, Azevedo, o mais desanalógico completo é o melhor é o mesmo. Santos Azevedo. Agora, a propósito, já que a gente está falando de dicionário, seria bom eu falar para vocês. Quem é de vocês, agora eu vou pedir para vocês terem cosmoética e falar com toda sinceridade. Quem é de vocês que está aqui, levanta a mão. Quem é que faz consulta a dicionário de rima? Tem alguém? Rima. Você faz? Então uma. Quem mais? Só, né? Pois é, vocês são os bobocas. O dicionário de rima não é só para fazer poesia, não. É para a gente saber as palavras que tem uma da outra. É dicionário analógico. Desde que a pessoa tem inteligência. Porque a terminação, o sufixo, você olha pela rima. Então, por exemplo, você procura nos outros dicionários, não tem jeito de você achar. No dicionário de rima você acha. Vocês estão entendendo? Não. Sufixo. Aquilo que está no fim da palavra. Então, isso mostra que vocês não são bons de dicionário. Para vocês. Uma vergonha, só uma aqui. E outra coisa, preciso perguntar para ela depois, mas encantuá-la e saber. Você consulta o dicionário de rima para fazer poesia? Aí perdeu todo o valor. Eu estou falando aqui, quem consulta o dicionário de rima, que não está pensando em poesia, mas está pensando no conteúdo do texto que ele vai escrever. Isso é outra coisa, não tem nada a ver com nem poesia em prosa, não é nada disso. Agora, no caso aí não, é poesia rimada, porque se a pessoa está vendo poética, tem que ser dicionário de rima para isso. Eu estou só falando que esse também ninguém sabe mexer com ele. Vergonha. Vocês vejam aí, quantas pessoas tem aqui? Eu não sei quantas tem. Você sabe quantas pessoas tem aí hoje? Agora, nesse instante? Ela vai falar quantos são. Para a gente ver quantos burraldos, burrildo e burrode nós temos hoje no tertuliário. Vocês estão vendo que aqui não sobra ninguém. Eu sou o primeiro cobaia a ser massacrado. De vez em quando eu tenho que massacrar vocês também naquilo que vocês estão perdendo. Faz parte do serviço. O problema da reciprocidade de convívio. Mas fala. Na fatologia, o último item da fatologia, o senhor diz, o senhor fala assim, a condição da pele do pescoço atestar o nível de envelhecimento da pessoa. É aqui, o pescoço na frente. As mulheres não gostam que fala isso de pescoço. Elas gostam que fala no colo. O meu colo está assim o assado. Aonde aparece mais envelhecimento da mulher é no colo, quer dizer, no bascoço, que é o nome. Bascoço é o nome popular. E na palma, na costas da mão. Então. Aqui tem. Uma das primeiras coisas que eu fazia. A nossa amiga estava com 60 e tantos anos naquela ocasião. Chegou para mim e falou assim, olha, doutor, dá um jeito nas minhas mãos. Se ela ficar melhor do que está aqui, eu lhe dou um prêmio. Sabe quem é? Era a Dercy Gonçalves, que a mão dela era horrível. Sim, professor. Agora, eu coloquei a mão dela,
remoçou tudo, melhorou tudo, a situação toda, sabe? Ela saiu feliz da vida, ela era inteligentíssima, uma das mulheres mais inteligentes que eu já encontrei, é Dercy Gonçalves. Eu queria saber a lógica. É por causa do sol? É por que é exatamente aqui que fica mais Aqui, intenso? olha, é muito fácil. Pega no Globo News e vê as moças que são locutoras. Tem de tudo ali. Assim, assado, troço, pescoço de tudo quanto é jeito. E elas não ligam para nada disso. Algumas não, algumas ainda fecha, faz lá uma coisinha, coloca, enrola, etc. Tá, mas outras não. Agora, por que isso? Devido ao processo da movimentação, o problema da alteração com o tempo de engordar, emagrecer, e o processo do sol, a hora que bate. Por isso que eles falam mais do colo, porque é aqui que vai até o seio, fica tudo manchado. Então as louras, ruiva é a primeira que fica tudo manchado. Então isso tudo tem que ser observado. Olha, Globo News, tem as mulheres, observa. Não, eu não estou duvidando disso, eu assino embaixo disso, só que eu queria entender por quê. Pois é, mas o processo sol também inclui muito nisso. Não, porque do corpo, uma das coisas que estão sempre mais abertas é aqui. Tem até o processo do decote até aqui, tem o tomara que caia, aquelas coisas. O rosto está sendo mais tratado ao longo do tempo, né? Não, no pescoço, porque o problema da movimentação e alteração, por exemplo, o negócio da papada, essas coisas, tudo isso influi. Entende? Agora é duro, você vê uma menina lindérrima, ela vai olhar, já está toda cheia, toda lanhada. São as rugas compridas que dão assim, ó, grandona no pescoço. Agora veja, eu tirava isso tudo nas teclas de Sakurai. A pele do pescoço é mais elástica do que a do rosto, é isso? Hein? A pele do pescoço é mais elástica do que a do rosto, por exemplo? Mexe o negócio é o jeito, né, que é, né? Agora, o rosto, ele é mais sensível do que tudo. Por exemplo, você jamais deve pôr mertiolate, por exemplo, no rosto. Mercúrio no rosto. A pele deve ter. A pele do rosto não foi feita para isso. Tem que usar mamélias, uma limpeza assim, diferente. Mas não pode pôr determinados produtos de modo algum. Uma outra coisa que o povo às vezes esquece, que é bom a gente falar para vocês, principalmente para as mulheres. Muito cuidado com o uso da benzina. Benzina é uma coisa que às vezes eles colocam muito nas casas para limpar as coisas. A benzina dá câncer. Você tem muito cuidado com isso. Uma vez eu vi uma mulher, chegou, eu falei assim, você usa muita benzina? Uso. E o processo dela era câncer. Câncer, dá câncer. Fala isso há muitos anos, eu vi casos que parecia que o negócio tudo é nesse sentido. Hoje os filmes já estão falando disso também. Ó, tem 62 pessoas, só uma que viu o dicionário de rimas. Tá certo? 61 a gente deu a banana. Tá certo? Pronto. Hein? O Gabriel está aí. Gabriel, eu quero depois, você vai ficar aí no fim? Eu queria conversar uma coisa em particular, da boca para o ouvido com você. Tem duas perguntas. Com relação a esse tema, qual que é a relação da pessoa ter o pescoço mais longo, menos longo? É só genética ou não? Tem outros fatores? Não, o processo é genética, mas é o problema mesmo da família nuclear, né? A situação toda como é. Agora, a pessoa mais esbelta e também mais alta, de estatura elevada, quase sempre vai ter o pescoço mais comprido. Outra coisa, a mulher de pescoço comprido até um certo ponto, não pode ser demais, até um certo ponto é mais bonita, é mais estético. Agora, é necessário que ela também tenha assim, o seu estilo, o rosto grande. Tem que ter a cara de cavalo e o pescoço daquelas... sabe como é que é? Aquelas lá da ilha, entendeu? A do pescoço tem que ser assim. A cara de cavalo é o tipo português, tem um rosto comprido. Agora veja, isso aqui é o dolicocéfalo. Dolicocéfalo. Pois é, aí tem vários. O processo é esse. Agora é dolicocéfalo que chama isso aí.
geralmente são as mais assim, vamos dizer, esteticamente acertadinhas. Eles usam muito em filme, essas, tem assim. Por exemplo, no Law and Order, tem a Alex, aquela que faz o papel da Alex, a loirona, a loiraça. Ela é desse tipo. Agora, ela já tem o pescoço tudo alteradinho. Ela mexe assim, tá velhinha. Ela deve ter uns 40 anos para mais, aquela mulher. Mas ela tem uma senhora personalidade, só a presença dela, a cara que ela tem, o jeito. Agora, é sempre o mesmo jeito. As reações dela, ela não tem muito assim, jogo de cintura, no etching, não. No histrionismo, não. Mas ela é muito boa na parte que ela faz, a tal louraça. Lá naquele povo todo, talvez ela seja a mais estética, a mais bonitinha do povo todo. Essa Alex. Você sabe, né? Quem é que faz o papel de promotora? Sei. A história, a louraça. Agora, ela sabe que ela é assim. Quando aparece todo mundo, ela cruza as pernas, mostra as coxas. Ela na entrada. Aquilo, ela está sabendo o que é. Já nos outros, que são o mesmo filme, a mesma série, mas que é outra pessoa que trabalha no lugar dela, a dona não mostra as pernas. Então é ela que ela sabe da história, ela não é boba. E o item, eu queria que você expandisse um pouco o item 11 da página 3, que é na caracterologia. Isso. A gola é um problema do pescoço, né? Faz parte da coisa, né? Isso aqui, ó, a gola. Mas é a questão da estética, né? O senhor pensou nisso na questão da estética. É estética, mas mexe com o pescoço, então. A gola está sob o pescoço. A canca é feita pela gola. Uma outra coisa, existe um jeito de matar, que eu não falei aqui, que era muito usado justamente na Espanha, vocês sabem, né? É um processo lá que vinha diretamente do pescoço da pessoa para matar. Tem um nome, tem tudo isso. Era um jeito de matar os criminosos. Tem tudo isso. E é a área do pescoço. Agora, o pescoço, por exemplo, a forca é a área do pescoço. Esse negócio todo. O problema da guilhotina é a área do pescoço. Entende? O pescoço é coisa séria. Outra coisa, vocês todos são inteligentes por causa do pescoço, porque é o pescoço que sustenta a sua cabeça, por incrível que pareça. Não tem outro jeito, entende? É o supedâneo, é o pedestal, é o suporte, é o pilote da cabeça, entende? Quando a gente leu aqui a frase enfática, eu brinquei com a Pilar. Aqui está falando que nessa dimensão ninguém vive sem o pescoço, a gente não vive sem a cabeça. Agora, o senhor explicou. Aí, que realmente... Eu estou falando do corpo do homem e da mulher, você viu, né? Pois é. Para chamar a atenção, senão o povo fica pensando que eu estou falando só de uma coisa e outra. Agora, ninguém consegue viver sem pescoço nessa dimensão. Daí a importância desse estudo. Todo mundo tem pescoço, gente. Vocês já estão até o pescoço, é isso? Um pouco da parte energética, porque tem muita gente, escuta muita coisa em relação ao pescoço, né? Tudo fica entalado aqui. O problema é que a gente deve tratar o pescoço através da cabeça. Então, por exemplo, você tem que julgar a energia na cabeça da pessoa através do arco voltaico. Hoje mesmo eu fiz isso lá embaixo, uma pessoa. Agora, por aí, você vê o laringo chakra, você vê o processo que você faz assimilação, você vai sentir se tem alguma coisa na nuca ou no laringo chakra. Hoje eu fiz arco voltaico numa pessoa lá para ver, mas não tinha nada. Tinha bloqueio, mas foi tirado na hora por causa de outros assuntos. E a pessoa tinha contato com o processo de Umbanda e outras coisas mais. Agora a gente limpou tudo. A pessoa aberta, boa, água, fora de sério. Então, pescoço limpo, não tinha nada. Na questão energética também, por exemplo, a gente está ligado à cabeça, né, e o corpo através do pescoço, mas tem a questão dos chakras inferiores, né, e os chakras superiores. Quando a pessoa está travada com laringochakra, isso atrapalha? Como é que é? Tem influência? Atrapalha tudo.
A laringochaca é um problema sério, por causa do processo de comunicação. Aí dá problema. Agora, outra coisa que tem relação também com o pescoço, se a gente não deve esquecer, é o travesseiro. O travesseiro cria muito problema. Esse meu caso, por exemplo, do meu acidente, não, o resto da vida desse, faz 40 anos que eu tenho que cuidar disso. Eu uso 2 travesseiros. E eu uso mais travesseiro por causa do processo de virar de um lado para o outro, que é a hora que fica mais alto. Outra coisa, o meu colchão é mais alto, 25 centímetros, a parte de cima. Eu estou sempre com a cabeça mais para cima. Isso é bom para pensar. Nunca abaixa. Só abaixa na hora da forca ou da guilhotina, né? Mas antes, não, porque eles vão ficar com a cabeça erguida. Aquele negócio da cabeça erguida, altaneiro, faceiro, a pessoa sai de cabeça erguida. Então isso é importante também. Ver como é que funciona. Agora aqui outra pergunta. Tenho muita tensão na região do pescoço que me causa pressão intracraniana. E só melhora um pouco quando tomo diazepam, que utilizo há mais de 20 anos. Até pouco tempo eu tinha os puxões no pescoço, como se de repente algum nervo tivesse sido puxado por um dedo, como se puxa a corda de um violão. Pela força com que acontecia, era assustador, doloroso e inesperado. Também tenho problema de tireoide. E pode ser essa sensação de puxão que eu descrevi acima, para a qual eu nunca tive explicação, mas é horrível só de lembrar. Isso tem algum significado específico? Tive algumas intuições que já morri enforcada. Sabemos que a forca sempre quebra o pescoço do lado esquerdo. E alguns dos meus problemas de saúde mais sérios, como a paralisia facial periférica e cólicas renais, mais de 40, perdi a conta, foram do lado esquerdo. Enfim, o que pode ser tudo isso? O problema todo aí é o seguinte, nesse caso é preciso ver a sua coluna cervical. Isso aqui, a maioria aqui deve ser o problema deles. Às vezes não é só a coluna cervical, mas pode ser uma dor ou uma condição à distância. Então ela é reflexa, a dor reflexa de algum modo. Isso aí tudo precisava de examinar para ver como é que fica. Agora, outra coisa também que eu não entendi, você teve tanta cólica renal e não arrumou nada com isso, mais de 40? Por que é que não mexeu com isso? Tem um jeito hoje, não precisa ficar assim, 40? Cólica renal, que loucura. Uma, já dá para a pessoa tomar uma providência. Isso aí também eu não entendi, o seu problema de cólica renal. De modo que esse processo do pescoço, é preciso ver a coluna com calma. Hoje, essas coisas já ficam muito claras, que a gente vê tudo que a pessoa tem por dentro. É muito mais fácil de ver. Estou realizando exercício energético todos os dias, e ontem tive a consciência de estar próximo ao corpo, com várias consciências se conectando aos meus corpos mais sutis. Eu tentava me proteger colocando a mão no plexo solar, mas acordei esgotado. Devo continuar o exercício ou alguma forma de me proteger? A primeira coisa, se você está levando a coisa para um plexo solar, isso é um umbilical chakra. Então o processo é dos Países Baixos. Você tem que olhar seu processo de emoção, de afetividade. Isso aí é que é a coisa séria. Emoção, afetividade. Começa a pensar mais seriamente com lógica e racionalidade sobre os assuntos. Isso vai te melhorar. Eu estou fazendo a prática do EV durante todo o dia e as miocronias pararam. Ontem, quando eu comecei, essa pessoa já tinha falado aqui sobre as miocronias, né? Ontem, quando eu comecei a fazer a técnica do EV, bem lentamente, com muita vontade, as caixas de som do meu quarto começaram a fazer barulho. Eu saía do quarto, voltava e começava a fazer o EV e os barulhos voltavam. Não consigo acelerar as energias. Com essas informações, quanto tempo o senhor acha que eu vou ter o primeiro EV? 2 ou 3 anos? Não. Você pode ter em 2 semanas, depende de você. Agora, ó, mostra isso aqui que você pode estar com efeito físico. Sendo efeito físico, você tem ectoplasmia. Sendo isso, você tem que trabalhar mais o EV. O tempo todo. Porque você tem boi na linha aí, está na cara. Esse negócio aí de não é efeito físico, como é que é? Isso é ele mesmo. Em maio de 2007, fui diagnosticado com carcinoma na prega vocal esquerda. Fiz um tratamento de radioterapia durante quase 2 meses com aplicações diárias que resolveu o problema.
De efeito colateral, tem uma linha no pescoço, abaixo da qual não tem mais crescimento da barba. E durante os primeiros meses fiquei com a voz comprometida, mas agora está praticamente normal. Gostaria de saber como isso se refletirá no meu laringe chakra. Não, se você já está falando tudo normal, não tem nada, não vai refletir não, você supera isso tudo. Agora, você é um cara vivo e ajuda muita gente com a sua conversa, de modo que isso aí eu te conheço, isso aí vai melhorar muito. Minhas amígdalas foram retiradas quando eu era muito pequeno, com menos de 5 anos de idade. Hoje tenho 37 anos. Isso pode alterar meu processo energético num todo ou localmente? Olha, segundo eles, isso afetava antigamente pelos cálculos, tanto que eles começaram a diminuir essas retiradas e mutilação aí da amígdala, afetava o processo sexual. Se você tem o sexo, se a sua libido, se a sua hiperexcitabilidade sexual é normal, está tudo ok. O problema todo é ver isso aí, a parte sexual. Muita gente que eu tratei no interior, que eles tiraram a amígdala, e não foi eu que tirei, nem indiquei, eles tinham processo de impotência. Isso aí é um fato. Meu psiquiatra me informou que meu primeiro surto de depressão pode ser explicado pelo estrangulamento do cordão umbilical no parto. Minha mãe estava apavorada, sofrendo desde a madrugada e só nascia às 18 horas. Sou a primeira filha e nasci no domingo de carnaval. Sempre fui travado emocionalmente e agora com 42 anos sou mais solto. Mas me sinto muito bloqueado energeticamente. Essa informação do psiquiatra me esclareceu muito sobre meus bloqueios e surto do transtorno bipolar. O senhor tem algum comentário sobre isso? Olha, isso aí mostra que o seu processo vem do passado. Quando tem esse problema já do cordão umbilical, mostra que o processo é anterior. Um dia desses nós tocamos nesse assunto aqui. De modo que esse problema é do passado. Se você agora já está mais solta, já está falando, agora entra no estado vibracional e domina o resto. E outra coisa, é bom você fazer palestra, conferência, sobre assuntos técnicos, de mais evolução, mais... isso é bom, vai ajudar. Outra coisa, o dicionário analógico está chegando hoje na livraria Epígrafe, depois aqui que acabar a tertúlia. Eles já estão avisando que o dicionário novo vai chegar. Tá certo? Estão rapidinho, né? Estão vendo que o negócio está funcionando. Isso é bom, positivo. Ajudando, né? Livra Epígrafe. Valdo, sempre vai ajudar. O caminhão está em São Miguel, aqui do Iguaçu. Ah, é? Chegando em Foz, a gente vai... Quantos dicionários vem? Puxa, agora você me pergunta, não sei quantos que o Hernani pediu, mas deve ser no mínimo 30, né? Geralmente ele pede 30. Isso é pouco. A gente vai pedindo mais. Só aqui mais. tem 60 pessoas. Ó, já tem uma que está querendo passar na frente dos outros, na fila lá. Está querendo pegar o negócio aí. Tem gente que vai sair aqui mais cedo para chegar lá e ficar lá esperando. Isso é o jeitinho brasileiro. Eu vou te contar, é duro, né? O Brasil é fogo. Faz parte. Mas olha, o que mais vocês têm sobre o pescoço? Alguma coisa a mais? É que nós estamos. Pode falar. Quando o senhor fala no manual da dupla da questão do diálogo e desinibição, é justamente para promover esse desassédio, emoção, até chegar na ideia e promover esse desbloqueio. É por aí? Não é só isso, não. Não. A fórmula DD é para sexomática. É problema de sexo. É diálogo e desinibição. Agora, por que isso? Você sabe que quando a pessoa fica com excitabilidade sexual, mexe no laringe chakra. É tanto que o homem, às vezes, começa a falar e ele fica um pouco afônico na hora que está declarando a mulher. A mulher também, às vezes, perde, a voz cai, o timbre muda, aperta. Todo mundo sabe disso. Tá. Certo? Para quem já estudou o processo, o laringe chakra funciona na questão da sexualidade. Entende como é que é? Por exemplo, tem mulher que às vezes se apaixona pelo timbre da voz do homem. Ela nem viu o homem, mas viu pelo rádio. Como é que é? A hora que viu o homem, há uma iluminação. Já teve gente tudo confessando essas coisas para mim.
se apaixonou pelo homem por causa do timbre da voz. Agora, existe aquele negócio, que eu não sei se eu devo falar aqui, que é o processo lá de Hollywood. Acho que é o jeito, né? Você sabe o processo de Hollywood? Não. Não. O problema é o seguinte: há cantores que têm o timbre másculo da voz. Você está entendendo? Que as mulheres ficam tudo doidas pelo timbre da voz da pessoa. Agora, o que é que se passa? Então, você vai ver os olhos azuis, você sabe, Frank Sinatra. Então, o povo tirava a roupa dele, o mulherinho tirava a roupa dele, todo mundo apaixonado e doido por ele. Agora, tudo isso por quê? É um processo sexual. Não é nada de falar que é emocional, que é isso, aquilo, não. É sexual mesmo. Agora, é feito de que jeito? Você sabe que as cordas vocais têm as cordas vocais no narinho chakra. Então, elas vibram para a pessoa falar, a hora que eu falo, fá, dó, você está entendendo? O baixo, o grave, tudo isso tem. Agora, o que se passa? Quando a pessoa tem, o homem, ele tem a vibração dessas cordas vocais, um determinado timbre, isso, as cordas vocais masculinas mexem no processo vaginal da mulher. A mulher, ela tem, como vocês sabem, ela tem pregas na vagina, que equivalem às cordas vocais do homem. Eu estou falando isso aqui, eu acho que é a primeira vez que eu falo assim grande, porque eu sempre falei isso a boca pequena. Mas hoje nós vamos falar isso claro, que eu aprendi isso em Hollywood faz um monte de décadas. Porque eles queriam que eu entrasse por causa do meu timbre de voz. Entendeu? Que eu já tinha estudado isso tudo. Agora, eu nunca vi isso em livro. Quer dizer, a relação das cordas vocais do homem com as pregas vaginais da mulher. Agora, na hora que a corda vibra, as pregas vibram. Então aumenta a libido da mulher. Então ela fica toda excitada. Outra coisa, a maioria das mulheres não sabe disso, mas sente. Ela nem sabe direito. Se você vai perguntar, eu fui fazer experiência disso, inclusive em Hollywood. A maioria não sabe. Ela não vê por que ela sente aquilo. Sente que tem alguma coisa. Igual essa aí que estava falando, que colocava a mão no plexo solar. O plexo solar é um grande chakra. Aqui, ó. É justamente o processo. Entendendo? A hora que faz isso, ó. Entende? Agora veja. Isso é de uma lógica anatômica e fisiológica violenta. Eu fui estudar isso. Isso é na década de 60 que eu andei estudando. Agora, na medicina, ninguém nunca me falou nisso. Os negócios de arte, esses cantores que eu conversei, ninguém sabia disso. Professor Agora, Valdo. tem um timbre que faz vibrar. Então, são esses cantores que os caras, as mulheres ficam tudo doidas atrás dele. É por causa disso. Professor Valdo. Sim. Aqui. Eu lembro que nos 700 o senhor, na sessão sexossomática, fala disso, se explica muito bem sobre a relação e tudo Não, eu já falei isso assim. Por exemplo, aqui na textura, publicamente, para clarear a coisa bem clara, não. É que, como o senhor falou da questão do verbete do pescoço, eu, além disso, eu tinha associado a questão do laringo, de você expor, né? Botar para fora, principalmente quando você está no relacionamento. Eles queriam que eu fosse ator lá, nessa ocasião. Agora, na ocasião eu tinha que colocar uma tupê. Tupê é um chinô, quer dizer, uma pequena peruca que você coloca para tampar, porque eu tinha só o início da entrada, entende? E outra coisa, o Alan Ladd, por exemplo, ele usou esse chinô, essas coisas todas. Agora, eles falavam, não, a sua voz ajuda nessa questão, que você faz o processo, pelo timbre. Eles me examinaram para ver como é que é. Então, por exemplo, quando eu cheguei lá, eu falei para eles, veja, eu quando era rapaz, eu substituí certos caras que tinha a novela de rádio, que o cara falhou, então eu fui fazer o papel lá do cara. Então eu falei, meu amor, aquele negócio foi um sucesso. Eles queriam que eu continuasse na rádio novela, entendeu? Isso aí já é na década de 50 e poucos, pra você ter uma ideia, entendeu? Antes de 50. Foi logo que eu fui para Uberaba, que a gente foi fazer
sabe? Eu esperava para começar o programa, sabe, João? O programa de rádio. Então eu esperava o outro terminar, porque em cima você tinha que entrar, tá todo mundo ali. Então no dia que eu cheguei mais cedo, como sempre, usando minha técnica, falhou o cara. Falei assim, não, vou pedir para ele. Aí foram atrás de mim, lá vou eu. Me deram as deixas, o que tinha que falar na hora que era, então eu fui entrar. E outra coisa, me aprovaram na hora. Não tem jeito não, nós pagamos para você. Não, não dá, nessa eu não entro. Eu já sou locutor, mas agora ator de radionovela, não tem paciência. Valdo, mas esse processo não ocorre também ao contrário, da mulher para o homem? É? Esse processo também não ocorre ao contrário, da voz da mulher no homem? A voz da mulher também, mas né? esse do homem é que é a coisa mais séria. Né? É ele cantando, é o Frank Sinatra. Está entendendo como é que é? É muito mais sério. Esse aqui é o que chama a atenção. E outra coisa, do ponto de vista artístico, do ponto de vista profissional, nos Estados Unidos, o que interessa mais é isso, né? Eles então escolhem o timbre, eles sabem quem é, como é que é. Agora, Hollywood estuda certas coisas que eu já não vejo parte nenhuma, por isso que eu fui lá. Vocês nunca ouviram falar nisso? Eu nunca vi isso em livro. Nada. Tá, mas no contrário, como seria? Né? Não, eu sei, mas estou falando, mas falar esse negócio, explicar tudo, cordas vocais masculinas e pregas vaginais femininas, você nunca viu essa relação. Tá, isso aí é a interação do processo. É a interação do jeito que eu falo aqui. Como é que é? E as cordas vocais femininas, no caso, quando a mulher canta? Como é que é? O contrário. Né? A mulher cantando, não existe isso também? A mulher cantando tem isso, mas o problema não é o homem é que mexe, porque a mulher se canta, uma ou outra mulher pode gostar daquilo. Aí é lesbianismo. Não é o homem que vai. Mas com o homem não tem pregas vaginais. Está entendendo? Ele tem corda. O processo não existe inversamente proporcional. Quem desencadeia é quem canta. Está entendendo? Meu amor, aí é que é o negócio. São 3 palavras solamente. É isso aí. Esse aqui é o timbre da história. 3 palavras. Entende? Agora, eles olharam comigo e falaram assim, ó, aí tem várias coisas que ajudam. Uma delas é esse bolero, 3 palavras. Eu cantando, por exemplo. Eu fiz várias para eles verem como é que era, o timbre, para examinar, tudo, para ver se vibra. Agora, veja, as mulheres nem sabem disso, vocês estão entendendo como é que é? E outra coisa, fica roubando a roupa dos homens, que é negócio, todos os cantores, aquele negócio todo. Eu não estou sabendo que o negócio é esse. O processo é animal, íntimo, intraconsciencial, intrassomático, violento. Muito sério. Agora, olha a lógica disso. Eu tenho procurado para ver se alguém toca nesse assunto. Até hoje eu não vi isso em parte nenhuma. Como é uma pessoa que acaba de ressomar pela primeira vez no corpo do Homo sapiens, saído da subhumanidade? Nesse planeta não tem recém-ex-subhumano ressomado? Se você achar, você me fala. Nós estamos atrás disso. Uma boa. A turma quer tudo já mastigado, senhor. Todo dia tem uma assim. Outra coisa, vamos arranjar um serenão empacotado. A gente manda um pacote de presente, um serenão dele. Quando vou realizar o EV, sinto um forte fluxo de energia na região das têmporas. E agora também sinto quando não estou praticando o EV. O senhor poderia dizer o que está acontecendo? Não, a primeira coisa tem que ver como é o processo seu de desenvolvimento de energia, o problema seu, por exemplo, se tem cefaleia, se você teve algum acidente, como é o seu processo visual, tem uma opção de coisa. Agora, têmporas geralmente não tem nada a ver com os olhos, não. Mas tem que ver com o processo, por exemplo, do corono chakra aqui em cima. Então, isso tudo tem que estar examinando. Agora, você tem aqui o seguinte, siga com o EV para ver o que tem mais. E anota tudo. E com o tempo, você vai clarear mais o assunto. Vai ficar mais objetivo. Em um curso de Conscienciologia, um Epicom diz que a pessoa que fica vermelha e com mancha no pescoço pode ser devido ao processo da energia. No caso, a pessoa tinha muita energia e não sabia mobilizar de maneira correta.
O senhor poderia aprofundar essa assertiva? Não, aí o problema todo tem que examinar também a pessoa, como é que está, as causas, porque mancha no pescoço tem opção de causa, não é só isso. E outra coisa, uma pessoa ficar vermelha, ela às vezes passou muito tempo perto de um fogo, da fogueira, debaixo do sol, tem que examinar, né? Isso aí não é assim não. Nesse caso, não adianta falar sobre hipótese, tem que examinar a pessoa para a gente ter uma consistência, né, do assunto mais sério. Professor Valdo, na primeira folha, ali no Fatoística, tem senologia, o holopensene pessoal da profilaxia evolutiva. Você podia fazer uma relação assim, clarear um pouquinho mais com o verbete? A profilaxia evolutiva é uma coisa muito séria para a pessoa fazer. Pelo seguinte, as pernas, os joelhos, o pescoço e o próprio nariz são, às vezes, condições muito favoráveis para haver acidente. Então, por isso que a gente está tocando esse assunto, que o pescoço, você veja, eu tive um acidente, não fui eu que provoquei, mas eu não consegui sair vivo do acidente, mas tive só em coma foi uma semana. Agora você veja, eu fiquei com sequela o resto da vida. Estou aqui até hoje. Ó, só fazer isso aqui, ó, vai, croca, está tudo alterado, porque o osso, tudo isso abateu, o negócio foi para baixo. Sabe aquele forame que entra no crânio, tem um buraco embaixo? Isso tudo foi apertado. Por isso que os caras queriam abrir minha cabeça, porque tinha derrame, tinha a hemorragia, aquele negócio todo. Agora eu me salvei, se eu tivesse me aberto, eu estava pronto. E a questão do chácara nucal e a relação que fica pescoço, chácara nucal e a questão do holopensene, a profilaxia. Mas é isso que eu estava falando aí, tem sua relação, né? Precisa ver como é que é. Agora, a pessoa, por exemplo, que tem um pescoço comprido ou curto, não quer dizer nada. O problema é o processo da energia que desce aqui nisso. Agora, veja, é justamente mais ou menos aí no forame encefálico, esse que é o buraco que tem no crânio de baixo, ali a hora que entra a coluna, você está entendendo? Que prende ali a situação, é ali também que tem o processo da pessoa fazer a decolar na projeção. Entende? Ali é o ponto. Outra coisa, a hipótese que a pessoa dessoma é a hora que corta a energia ali. Se cortar, a pessoa vai embora. É só aí que tem a dessoma, não é quando o coração para. O coração parou, às vezes dá então um processo, ali parou então o problema. Então aí a pessoa dessoma. O problema é esse, mas o processo é aqui. Chama oblongada, oblongata. É a parte oblongata. Isso aí é que é a coisa mais séria que tem. Tudo isso. Eu falo isso no livro lá de projeciologia, essas coisas todas. Há muita gente que pensa que o negócio é ali. Uma outra coisa, o cordão de prata, a ligação básica dele, fundamental, da conexão, é justamente na base, entre o crânio e a coluna. Que é justamente a medula oblongata. É medula oblongada ou oblongata. Esse aqui é o nome que eles falam ali nesse lugar. Isso mexe justamente. É o pescoço na parte superior do pescoço, pra você ter uma ideia. E é justamente aí que há reflexo do processo de assédio. Os grandes assédios, todo começa aí. Uma pessoa que não sabe nada disso, ela vem para você e começa a se queixar do processo, você vai ver, joga energia e tem assédio. É onde eles mostram a marca, onde ele vinca, é o vínculo do processo do assédio. Mas teria alguma explicação por ser essa região aqui que até o assediador vem? Possivelmente tem a conexão, né? A conexão da cabeça com o corpo. O corpo é isso, é o que eu falo aí. É o que ele domina, de repente. Aqui, ó, o que eu falo aqui, ó, entre o tronco e a cabeça. É a região anatômica grave, isso aqui. É a base de tudo. É o que segura. Agora não é fácil. Hein? A ponta da intercopelação. É o bascoço. Bascoço é o nome que a turma imitava o negócio de turco, né? Sírio. Não, o bascoço, vamos ver, não sei, o bascoço, etc. O negócio vem de Portugal, mas é imitação de turco. Psicologia, só menciona a democracia pura.
Qual que é a relação mais direta que o senhor fez entre o pescoço e a democracia pura? A democracia pura é bom para a pessoa ver se ela está com o pescoço erguido ou abaixado. Como é que ela está? Salvar o pescoço. Só a democracia que segura o pescoço dos outros, o resto tudo manda degolar. Existe a degola. Vamos pensar bem nisso. Né? Agora, há muita coisa, tudo é na base do pescoço. Eu penso que foi o Cro-Magnon que descobriu, né, que o pescoço era importante. Se cortar o pescoço, você acaba com a pessoa. Não tem trabalho. Então eles começaram a degolar o povo. Foi assim que houve. A forca deve ter nascido disso, a guilhotina, aquele processo espanhol que eu estava falando, que é a gargantilha que eles usam lá para matar, né? Você sabe qual é, né? Aquela que vai apertando. Vai apertando aqui, pronto, acaba tudo. Tem jeito. Professor equivale até um certo ponto a forca, ao processo da pessoa se enforcar com a corda, por exemplo. A impostação das mãos na doação de energia ou no arco voltaico, geralmente a gente percebe, não sei se por imitação, qual é a razão das mãos ficarem diretamente voltada ao pescoço. É o seguinte, as mãos, elas estão na ponta dos braços. Os braços saem da cabeça, passa pelo chakra todo que tem aqui, vem para o processo do laringo chakra e aquilo se estende. Agora veja, a ectoplasmia, para isso, é a melhor que tem. Por quê? É ectoplasma do sistema nervoso central. A coisa vai. Por isso que funciona mais. Uma outra coisa, se você notar, no arco voltaico, a gente vê um problema, principalmente endurece. Parece que endureceu os dedos na frente. Isso é a hora que tem ectoplasmia. E às vezes muda a temperatura de tudo. Hoje mesmo, quando eu estava fazendo a arco voltaico nessa senhora, o processo, eu vi direitinho os dedos meus que endureceram. Aí eu tenho que esperar. Enquanto tiver daquele jeito, você não pode acabar com o arco voltaico, você tem que continuar. Eles estão limpando. No fim, vem aquilo como se desse um banho. Você nota direitinho, não tinha mais nada, limpou tudo. Tá bem. E ela tinha um pouco de bloqueio. E a gente limpou na hora. Pode falar. Queria perguntar para o senhor a importância do esfenoide nessa condição aqui da inserção. O esfenoide é básico, ele está no foramen. Sim, ele... Você está entendendo? Ele é meio um motor mecânico dessa esterilização. Porque ele é a base do crânio. Aqui, ó, ele que sustenta a situação. Agora, você tem que olhar ali a circulação e os nervos, toda a inervação que tem no processo. Tem que olhar. Agora, pensa no foramen do crânio. Você está entendendo? Foramen magno, né? É o foramen magno que chama, é o craniano. Entendeu? Da base do crânio. Outra questão que eu queria entender, professor, é assim, quando a pessoa às vezes tem um traumatismo craniano, sofre um acidente, que nem às vezes o senhor conta do seu caso, até mesmo na hora do nascimento, às vezes o processo ali da movimentação do crânio que acontece facilita até a condição de soltura energética da pessoa, do parapsiquismo, né? A pergunta é, quando a pessoa faz uma cirurgia, isso é a mesma coisa ou não? Porque na cirurgia, às vezes, cirurgia tem um problema muito chato, que geralmente não tem no parto. Qual que é? Anestesia. Se de ver o nível de anestesia, essa coisa toda, pelo contrário, pode piorar tudo. Cirurgia, a coisa mais séria é a anestesia. Tem que olhar isso tudo o tempo todo. Agora, tem hora que não tem jeito, né? Tem que ser feita. A cirurgia é a melhor indicação, você não pode fugir. E a anestesia, ela também não tem outra saída. É necessária. Os males, o menor. A gente tem que estar de olho nisso tudo. Agora, o fato de você romper, né, assim, seccionar a pele, enfim, isso tem alguma influência ou não? Processo não, porque depois recupera tudo, né? Tudo recupera.
problema de pele, essa coisa toda. Hoje em dia, então, com a cirurgia do jeito que é feita, tudo muito bem feito, processo de cicatrização, tudo isso. E há uma reação mais rápida de tudo. Hoje em dia, o processo de cirurgia está muito avançado em relação às coisas todas. Então, problema de pele, não. Se é um bom cirurgião, ele dá jeito para isso tudo, tudo bobagem. Secundário. O que você queria? Aconteceu uma sincronicidade hoje, uma paciente me procurou, chegou lá com o pescoço torto, sabe? Ah, é? Daí eu olhei, mas o que houve? Tal? Daí ela falou assim, não, eu tenho torcicolo congênito. Ela tem 25 anos. Daí eu falei, mas como é que foi, né? Você nasceu com isso e tal? Me conta. Daí ela falou, não, eu operei quando tinha 1 ano de idade, mas aí o médico não orientou de eu usar o colar. Então eu saí da cirurgia, fui para casa e fui crescendo, me desenvolvendo e o pescoço voltou a ficar torto. Então hoje eu tenho, ela começou a me contar os problemas que ela tem em função de um torcicolo, né, a vida inteira. Ela tem problema de vista, a coluna dela desenvolveu escoliose, alterou todo o processo dela assim, estrutural, né, ela enxerga assim, toda torta mesmo. E é um problema no esternocleido, esse músculo não, aqui. O problema mais aí é de coluna, não é de pescoço. Isso é coluna. Deve ter havido muito mais coisa nisso, está na cara. Com o tempo, não é só o processo de ela tem o esternocleido retesado aqui, Valdo. Hein? Ela tem o esternocleido retesado aqui, o músculo é. E aí eles tentaram operar, aí voltou, a coisa não. E ela ficou assim, realmente puxada. Pois é, mas o músculo é que puxou o negócio. Mas agora, o caso aí é que ela deve ter tido depois uma complicação que mexeu na coluna. Do jeito que você está falando aí, tem coisa de coluna. Garanto. Se a gente for estudar lá, nós vamos acabar achando o tatuí lá no fundo. Devia ter predisposição da coluna, soma uma coisa com a outra. Um processo de coluna que houve na época, quando era pequenininha. Isso pode ter sido parto. A coisa aconteceu depois. Qual a idade que ela falou? 25. Ela operou com 1 ano. Pois é, 1 ano, é parto. Isso aí é parto. Parto feito por entendido. Sabe como é que é? Mas bem tá na cara. Tá na em cima no dia, né? Em cima do tá na cara. É parto. É sério. Mas quem é mais que está aí com o micrófono, para a gente ver o que se passa? Fala. Didacto pensene. É esse que eu procuro ter aqui e aplicar na abertura. Usar a didaxia. Sabe? A didaxia, que é o processo da docência, a pedagogia, a educação. Como ensinar. O processo falando a sua linguagem. La enseñanza. La enseñanza. O problema todo é esse aqui. A didática é justamente isso. A gente procura ter didática. A minha didática, ela é polivalente. Você vê, ó, eu uso palavras de gíria, jargões, nomes técnicos, orismologia, terminologia, linguagem popular, coloquialismo, português, outros idiomas, tudo, misturo tudo, para que a gente possa alcançar o esclarecimento daquilo que a gente está falando. Às vezes é importante. Entende? Raramente é o dia que eu não falo alguma expressão no outro idioma aqui para expor o processo em português. É o jeito. Estudo é didático, é o didatopensene. A didatopensenidade. Como é você dentro do processo da docência? Como é que funciona a docência com você? Isso é importante. Tudo entra, é o professoral, o processo da docência. Outra coisa também, o problema do ano letivo. Eu, por exemplo, eu comecei a estudar e fiquei sabendo do ano letivo quando eu tinha 5 anos, porque a minha mãe fazia a caderneta dela, que era uma agenda para o ano, que era o ano letivo. O ano letivo é o ano das aulas. Ela marcava tudo como é que era. Isso aqui é o ano letivo. Entende? É o ano das lições. Quais as lições que vão ser dadas nesse semestre? Isso é o semestre letivo. Então, o estudo também é dentro do processo da didática. A gente tem que examinar o que a gente faz.
Eu, por exemplo, aqui há muitos meses eu falei, eu vou trazer os assuntos mais avançados aqui. De vez em quando eu tenho trazido alguns. Eu já trouxe, eu acho que até agora, uma meia dúzia mais séria. Então, isso tudo faz parte desse processo. É didaticologia, no caso. Didaticologia. Valdo, você comentou que no arco voltaico, às vezes, enrijece a ponta dos dedos. Eu queria saber por que quando vai exteriorizar e tem um processo de ectoplasmia, às vezes eu percebo que o pescoço enrijece aqui atrás. Mas não é aquele... Não, é porque você ainda está desenvolvendo. Quando o negócio é no pescoço, você ainda está desenvolvendo, porque você teve muito assédio aí atrás. Sim. Você agora está no fim disso. Mas ainda não passou para os outros chakras. Com o tempo isso vai passar. Pois é, mas outra coisa, aí desaparece o processo. Mas não é o certo é o seguinte, um equilíbrio, ninguém deve sentir nada no pescoço. Tá. Um equilíbrio. Se o negócio é sadio, avançado, evoluído, matéria de chakra, de energia, não tem nada no pescoço. Não, eu entendo, mas não é aquela dor no pescoço de assédio. Não, eu sei. Não tem assédio. Você está tendo ainda sensibilidade devido ao processo passado seu. É como se fosse um machucado, é isso? Não, ainda é mais sensível do que o outro. Então você sente que você está acostumado com aquilo. Foi muito tempo daquele jeito. Muito tempo... com o processo lá, era ali que colocava o dedo, que pinçava a situação. Ah, tá. É por isso que você sente hoje. Tem mais sensibilidade ali. Tá. Vem os outros lugares e fica uma coisa mais fisiológica, mais positiva. No caso, parafisiológica. E aqui nas têmporas, que dá uma pressão, parece que de dentro para fora, assim, também. Pois é, anota isso tudo com o tempo para tudo chegar no lugar certo. Com o passar do tempo, você vai sentir isso tudo globalmente. Eu sinto tudo. E há o problema de pressão. Como se houvesse uma coisa como se fosse para explodir a cabeça, isso é normal. Outra coisa, não é assim desagradável, não. Com o tempo você sente isso tudo normal. Não é uma coisa... Não é desagradável. Não. A coisa é confortável. Mas o pescoço às vezes dá muita força para a pessoa, porque ela tem mais confiança naquilo que ela está fazendo. Agora o pescoço fica bem rígido mesmo quando intensifica. Você pode ter o corpo todo rígido. Você vai ver isso. O povo está perguntando comigo, por que é que eu mexo com o ombro? Foi isso que perguntaram aí agora, na quinta-feira. Eles não entendem que esse negócio é o corpo inteiro. Agora, a coisa mais difícil que tem é isso que eu estou fazendo. Por quê? Isso que eu faço aí na quinta-feira. Eu até já tenho que perguntar por que eu faço isso. É ficar em pé no lugar que está assim, ali, ó. Como é que eu consigo fechar os olhos, fico fechado, mexendo com energia? Isso, meu chapa, é que é equilíbrio. Eu garanto, se eu colocar alguns de vocês e vendar o óleo, vocês vão cair ali. Mexer com a energia daquele jeito, agora eu faço porque eu estou acostumado com isso. Eu, durante muitos anos, quando era rapazinho, falei assim, eu tenho que fazer outros processos de energia em qualquer posição. Então eu plantava bananeira e fazia o negócio todo. A energia do mesmo jeito, tinha que ser igual. Outra coisa, eu fiz isso demais até fora do Brasil, julgar a energia através do pé. Então, me dá seu pé, e aí eu punho meu pé, você vai sentir agora pelo pé, você vai ver uma coisa. Então, isso tudo é muito importante para mostrar para a pessoa que o processo todo é do holopensênio da pessoa, que faz o holopensênio devido ao holossoma. Você movimenta a energia toda, em qualquer lugar que ele funciona. Isso é importantíssimo, pensar nisso. Entende? Então, com o tempo, isso tudo aí vai subir, isso vai ficar secundário. Você vai funcionar todo. Você é o torpedo. Você está entendendo como é que é? Aquele negócio, o grandão. Como é que chama aquele grandão que vai e estoura tudo? Porque você tem um medo danado dele. Míssil. Míssil. Você é um míssil. Você é um mega míssil humano. Está entendendo? Cheio de energia. Esse aqui é o caminho. É por aí. A relação de acoplamento com determinado padrão energético e amparo por meio da TENEPS pode aos poucos ajustar a própria fisiologia da medula espinhal oblongada
tornando mais fácil com o tempo esse acoplamento da TENEPS? Sim. Depende se não há assim, muita avaria, né? Se não houve muita alteração. Mas a tendência é melhorar tudo. Na sua opinião, os acoplamentos mantidos durante anos podem se ajustar à própria fisiologia do sistema nervoso, particularmente no pescoço, facilitando a sintonia? Pode. Por isso que o problema de amparador é que é a coisa séria, porque o amparador não abusa. E ele, com o tempo, ele pode acertar e ajustar e melhorar mais a pessoa. Qual a sua opinião sobre os estudos da linguagem do corpo da Cristina Cairo, psicóloga, e da Louise Rey? Mesmo sendo superficial, o senhor não acha que poderia ser uma das ferramentas para uma reeducação pensênica? Olha, a linguagem do corpo, eles falam demais. Tem muito livro sobre isso, não é só dessas autoras, tem de muita gente mais. Agora, não é assim também. A coisa séria que eu acho, a linguagem maior, é a linguagem parapsíquica, que é feita pelo estado vibracional, a energética, a exteriorização de energia. Essa enrola tudo. Não adianta nada a linguagem do corpo. A linguagem do corpo é para você saber, olhando a pessoa, você conhecer, isso é bom. Mas do ponto de vista geral, a exteriorização de energia engole isso tudo, está por cima disso tudo, é muito mais sério. Mesmo sendo superficial, o senhor não acha que poderia ser uma das ferramentas para uma reeducação pensênica? Ajuda. Não seria uma aprendizagem sobre como lidar com o soma e seus desconfortos musculares e sua correlação com os pensênios, e a partir desse ponto expandir o conhecimento a outras áreas como a conscienciologia? Não, isso ajuda, mas soma, não vale nada. O processo é o holossoma, e o melhor, mental soma. A Cristina Caio nos diz que a dor nos músculos que envolve o pescoço simboliza a inflexibilidade dos seus pensamentos e uma dificuldade para relaxar. Depende. Às vezes não tem nada disso. Uma pessoa, se ela dormiu de mau jeito, vai dar, inclusive aquilo que ele tratou ali, não tem nada a ver com os pensamentos da pessoa. Segundo ela, a pessoa que não quer deixar de ter opiniões rígidas e se recusa duramente a mudar seus hábitos, vai ganhar um pescoço duro igual à sua cabeça. Pessoas perfeccionistas normalmente têm muitos torcicólogos. Eu acho isso tudo secundário. Outra coisa, outra besteira que eu acho em matéria de pescoço, é aquele negócio que todo filme vem a mulher e começa a fazer massagem aqui. Ai, 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 ai. Isso é besteira de filme romântico. Isso aí não é nada. Outra coisa, existe também, se vocês querem levar o negócio para filme, tem o problema do nosso amigo do Star Trek. Quem é que era o maior lá? Como é que ele chama? Como é que ele fazia? Ele chegava e fazia assim, tum, e o cara desmaiava. Vocês lembram daquilo? Que ele era vulcano, ele era vulcano, fora de série. Entende? Isso é bobagem também. É coisa de americano. Eu falei assim, eles tiraram isso lá no problema da massagem aqui. Bem atrás, um autor, o escritor está... Meu bem, você trabalhou a noite toda, deixa eu fazer massagem. Nossa, isso está muito duro. Isso tudo é bobagem. Eu não dou muito valor para isso, não. Agora, eu não estou falando que elas não têm razão, não. Tem. Mas eu dou menos valor para isso. Como é que você fala? Menos. Pulgas de preocupação devido a isso. Eu acho isso menor. Não é assim do jeito que eles falam, não. Agora, a melhor coisa que tem é ler esses livros do jeito que tem na epígrafe. Como você lê o corpo de uma pessoa como se fosse um livro aberto. Isso é que é importante. Hoje já tem vários que dão. O corpo fala, lá do nosso amigo, mas tem um superior agora, moderno. Aí na epígrafe tem isso tudo aí. Vale a pena. Aquilo lá, sim, é uma linguagem de corpo muito mais séria para a gente falar. A inteligência não verbal. Eu já escrevi sobre isso, tem um monte de coisa. Tem até meus livros, eu falo nessa história toda. As pessoas que não gostam de usar nada no pescoço, por exemplo, colares e correntes, é um instinto de preservação, é retrocognição? Não. Às vezes é problema de energia. Se de olhar o que é. Eu já teve caso que eu olhava a pessoa e falava assim, eu vou colocar uma coisa em você, arranjar um colar. Não, eu não uso colar. Agora veja, a gente foi olhar o processo de energia, tinha problema de energia.
Entende? Agora, nesse caso, às vezes é bom, porque se colocam aqueles colares africanos de terreiro. A pessoa, você sabe que aquilo, o colar passa aqui, aquele cheio de concha, aquele troço todo, aquilo mexe aqui. Porque o colar, ele fica de pendurado justamente aqui. Vocês estão entendendo, não? Ah. Por isso que eu falo, joga esses bagulhos energéticos longe, fica livre disso. Porque é um processo de ligação, é direto. Porque as conchas, ou o negócio todo, as pérolas, o negócio, passa justamente, é o pescoço. Estão entendendo, né? Aqueles. Chega o cara aí, está cheio daqueles penduricados, tudo. Isso aí é incrível. Professor, aqui. O processo dos lenços e chales, etc., em volta do pescoço, Sharp. alguém perguntou, é Sharp? Só cuidado com Sharp, para andar em certas coisas. Já teve aquela nossa amiga que morreu, cadê Sharp? Sim. É isso? Morreu enrolada lá na carruagem, ela morreu. Foi. Mas em termos Deu o negócio de cordão como se estivesse nascendo. Processo de energia, por exemplo, pode ser, talvez seja uma bobagem, mas uma coisa que eu percebo que ajuda é quando a gripe está se aproximando, eu coloco lenços, trabalho mais intenso a energia, a coisa diminui rapidamente. Sempre é bom. Não sei se a questão do lenço pode... Eles ajudam por causa do processo lá de puxar. De alguma maneira, é como se fosse uma espécie de proteção. Vocês já notaram que o Arlindo não está aí hoje, mas ele sempre usa alguma coisa do pescoço. Sim. Ele tem necessidade disso pelas coisas dele. Cada um tem o seu jeito. A gente percebe que às vezes precisa... Eu, por exemplo, agora na época do frio, de vez em quando vocês vão ver eu trazer um fular aqui. Eu tenho uns de 2 metros, de 1 metro, de meio metro, tem de tudo quanto é jeito. Sabe? Tem de mulher, tem de macho, tem de homem, tem tudo quanto é de criança. Eu tenho uma porção lá, de vez em quando a gente enrola. Agora eu gosto desse, que você dá 1, 2 voltas e depois deixa as pontas aqui, que fica mais fácil. Aí você puxa assim, ou qualquer coisa, você se importa. Você coloca ele mole, e se você puxar, ele enrola. Aí esquenta mais. Então eu controlo pelas pontas. Tudo é técnica de fular. Mais uma pergunta, não sei se nós temos tempo ainda, com relação aos cuidados físicos do corpo. O senhor sempre traz certos cuidados, o exercício, tomar banho, o hábito da limpeza, determinados cuidados. Algum específico que o senhor acha que vale a pena pontuar ou relembrar com relação aos cuidados do corpo físico? O que eu vejo muito sério, a pessoa tem que olhar o que ela faz, principalmente com esse movimento. Ó. Isso aqui é uma das coisas mais sérias que a pessoa tem que ver. Isso aí pode criar problema com o tempo na pessoa, se ela não souber mexer. Okay. E o outro é aquele negócio de ficar assim. É, coluna também. O problema da coluna, isso aí é bravo, porque o pescoço entra nessa. Ok. Você sabe que aqui a gente tem o cangote, né? Aqui, ó. Que é onde tem aqui, que tem um processo aí da coluna, que tem uma vértex mais saliente. Se o cangote está muito para cá, acabou. Isso aí é um problemão. Agora, isso começa na mocidade. A pessoa tem que ser mais ou menos ereta, firme. Isso aqui é o ideal. Entende? A pronação. Ainda nessa linha aí, aqui no ar, aqui. Ainda nessa linha, para preservar a saúde da voz até a idade mais longeva, especialmente para quem, por exemplo, é professor ou depende bastante da voz, que técnicas que você usa, que cuidados especiais você recomenda? A voz, a primeira coisa é o seguinte, faz mais de 50 anos, 60 anos que eu não tomo sorvete. Essa é a primeira coisa. A maioria aqui ainda vai lá na sorvete, etc. Tal. Eu já fui muito, aquela casa de sorvete é muito boa, a oficina de sorvete. Mas eu não tomo sorvete. Todo mundo sabe disso. Outra coisa, ter muito cuidado com a diferença de temperatura na sua boca. Agora, por exemplo, está frio. Então você vai tomar uma sopa. Daí a pouco você está tomando uma água mais fria. Isso é um perigo. Isso aí não é nada bom para as cordas vocais, para os pilares da glote. Está entendendo? Outra coisa também. De tudo que tem por aí, existem determinadas pastilhas que eles fazem, naturais, que ajudam a voz dos professores quando vão falar. Se o cara está um pouco afônico, hipofônico, é gengibre. Mas tem que escolher. Os melhores gengibres são da China. Eu, às vezes, ia na China, trazia 1 quilo de gengibre e usava nas minhas palestras, aquele negócio todo. As coisas, o contato com os outros. Em termos de... Isso aí ajuda. Eu, por exemplo, tinha época que eu tinha debate público de 9 horas.
A reunião, às vezes, ia 9 horas. Agora, naquela ocasião, eu tinha voz, né? Muito boa, não estava com 70 anos. Sim, mas em termos de exercício, tem algum tipo de exercício assim, que ajuda nesse sentido ou isso é secundário? Não, o ideal na questão de voz é fonoaudiólogo, né? A pessoa tem que ir ver como é que é. Eu receito isso para todo professor. Todo professor devia de ser com 5 cobaia, ser evoluciente e ir ao fonoaudiólogo. Todo professor e toda professora. O povo que quer aperfeiçoar vai fazer essas 3 coisas. Isso aí só ajuda a pessoa. O fonoaudiólogo ajuda para você saber colocar a sua voz na hora que precisa. É igual um cantor. O professor precisa disso. Outra coisa, eu conheço uma opção de gente que licionava e que depois ficou com a voz como se fosse surdo. Ele começa a falar mais alto. O volume dele fica mais alterado. Ele gritava na hora que dava aula. Esse não teve fonoaudiologia que curou. Tem mulher assim, tem homem assim. Ih, já vi um monte deles. E outra coisa, chegou no certo ponto, a pessoa vicia daquele jeito, ela fala sempre num tom mais alto. Aquilo é ruim para os tímpanos. Os decibéis aumentam, né? Isso aí não é bom, nem para ela, nem para os ouvintes. Né? Não é bom. Pode falar aí, minha chefa. Eu cheguei tarde, não sei se o pessoal já deu algumas sugestões. Eu estou com algumas ideias. Pode falar aí, que a nossa Minerva está ali para tomar conta. Tá. E anotar. Caracterologia, bócio. Eu não falei do bócio, porque hoje eu não tenho tanto mais, né? A coisa está menor. É o da Ana, mas se querer, põe aí o bócio. Gargantilha. É o processo da tireoide. Gargantilha é diferente de colar. Gargantilha pode usar. É muito usado mais francês, espanhol, etc. Mas vamos pôr. Tem mais? Pendentife. O pandantife. Mas esse aí não é. Esse é mais de pendurado, é tipo colar. Mas ela é uma joia feita especificamente para usar junto do pescoço. Pandantife. Isso que é pendentife. Estola. Agora, se você for colocar, daqui a pouco você vai falar em pelerine, que eu acho mais bacana. É bonito mesmo. Então põe aí também. Pelerine. Ela está querendo, vamos ajudar o francês e o mulherini. Ah, pois é. Então põe a Sharp também. Pelerine. A coisa mais bacana é a pelerine. Agora, é Sharp, né? É Sharp, cachecol. O outro nome é cachenê. Tudo você pode pôr aí. Tem muita coisa que eu não coloquei. E em coloquialismo, eu vi que o senhor não colocou algumas bem conhecidas, não sei se é porque são negativas. Colarinho branco. O colarinho branco, eu sei, mas eu não coloquei, não. Mas pode pôr aí, vamos colocar agora, já que o povo já está sabendo. Vocês já entenderam o que eu queria, a base toda é isso que está aqui. Mas agora podemos enriquecer. Carne de pescoço, aquela pessoa bem chorando. Carne de pescoço, alguns que eu conheço aí. Água no pescoço, corda no pescoço e garganta. Corda no pescoço, você já tem aí. Garganta do diabo. Agora anota tudo aí, vamos colocar. Sempre ajuda. A grande contribuição da Isabel. Pensar nisso. E viva as mulheres. Viva a pelerine. A pelerina é bacana, é uma coisa muito feminina. O problema é saber usar as coisas femininas. Colar é um negócio de se ter muita inteligência para usar. Não é todo colar que é bonito. A gente fala assim, está lindo, mas não é assim. Tem que dar um desconto enorme nisso, sabe? De 10 você acha um que está de acordo com a pessoa e tal. Não é fácil. Tem que saber usar. E tudo a propor. Quer dizer, a propósito, tem que ser direitinho. Professor Valdo, aqui. Carne de pescoço, que é uma pessoa rebelde? Eu pergunto para Carne de pescoço é o contrário de filé mignon. Aquele não presta.
Seria o osso... Não, isso aí é uma carne de pescoço. Quer dizer, é osso puro. É de roer, que é osso puro. Seria como dito o osso duro de roer? Uma coisa assim? O osso duro de roer, é isso aí. Você está bem na linha pescoçal, como diz o cara. O cara que falou, não, é pescoçal. Agora aqui, ó. Sou natural de Ouro Preto, Minas Gerais, criado em Uberaba e morando atualmente em Uberlândia. Venho acompanhando as tertúlias desde a primeira chamada na Globo, no dia 6 de abril. Sempre que fico parado com atividades físicas, meu pescoço crava devido ao acúmulo de nódulos na parte interna. Seria falta de exercício? Já até comprei um colchão magnético com infravermelho, longo, e um travesseiro com placa de porcelana para controlar a temperatura durante o sono. Mas o mesmo não tem dado resultado. Olha, isso aí tem que examinar bem esse seu pescoço com calma, a parte física dele. Tem que ver isso com calma. Nódulos, tem que ver esses nódulos, por quê, de que modo, como é, por quê, nunca tiraram, não houve tratamento, por quê, não há cirurgia, o que houve, por quê, por quê. Nós temos que saber. Não adianta falar nisso assim não, tem que examinar por quê. E o que é que você fez nisso? Agora, você é um mineiro firme. Ouro Preto, Uberaba e Uberlândia, eu vou te contar, está com tudo. Né? Ouro Preto, você sabe, é a antiga Vila Rica. E era a capital, né, do ouro, aquele negócio todo, negócio sério. Eu nunca fui lá, porque eu fui fora do corpo e nunca quis ir fisicamente. Nem lá, nem em Sabará, nunca fui. Eu fui fora do corpo para ver uns casos uma vez e vi o ambiente como é que era, aqueles negócios de museu antigo, não dá, né? É uma curiosidade minha. Do mesmo jeito que tem, por exemplo, o estudo da íris, que estuda todo o corpo humano. Como é que é? Do mesmo jeito que tem a iridologia, que estuda todo o corpo humano, na sola do pé, que tem todos os pontos, a orelha. Tem algum estudo assim do pescoço? Porque ele une a cabeça com o corpo todo. Por ele passa todo o corpo. O estudo mais sério que tem para você ver são as tiroides, né? Isso aqui a medicina já estudou sempre, porque está tudo aí, né? Tiroide é um negócio sério, porque envolve tudo no corpo. Atualmente eles estão com mania do negócio de tiroide, estão dando muito tratamento, dando muito remédio. E outra coisa, para mim está excessivo. Em certas mulheres estão usando remédio demais para tiroide. Isso aí tem que ir com calma, porque isso é tipo hormônio, isso é perigoso. Agora, pensa bem na questão da tiroide. E o mais, o estudo do laringochakra, as cordas vocais, o processo todo, porque isso tudo envolve o pescoço, não tem saída. Entende? Porque na verdade a vida da pessoa... O elemento do pescoço é a língua. Sim. A língua sai dessa área do processo do pescoço, então tá. Negócio é muito sério isso aí. Agora, uma coisa, outra séria, que eu vou te falar agora do Law e Order. Tem uma coisa lá no Law e Order que ele estuda demais no pescoço. O que é? Vocês sabem? Lembra? O que é? É o osso ióide. Devido ao problema da pessoa matar o outro por esganamento. A esganadura, chamada. A esganadura é feita aí. Se você quiser, coloca aí. Eu não quis colocar isso. Ióide e esganadura. A esganadura é feita no jiu-jitsu, por exemplo, é na base da esganadura. Ela está falando que já tem o ióide, já tem, ela falou. É um perigo, ióide eu já falei. Mas eu estou falando é porque é junto, só para ter uma ideia. Gente, então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 73 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 22 perguntas respondidas online, 31 votos presenciais, 7 votos online. Hoje vamos ter o recado da MI sobre o curso 40 manobras. E antes, Eduardo vai falar sobre Amigos da Enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. A gente está aqui, queria agradecer aqui os amigos da Enciclopédia que estão renovando a sua inscrição. A gente ontem deu um recado aqui para vocês, né, comentando da importância desses meses de maio, junho e julho.
E a gente tem recebido feedback muito bom das pessoas, né, que estão renovando, procurando aí, na medida do possível, continuar o processo da manutenção aqui dos trabalhos da Enciclopédia da Conscienciologia. A gente queria aproveitar esse momento aqui para agradecer as empresas parceiras, né, as empresas amigas da Enciclopédia, que estão participando aqui dos trabalhos, através do suporte financeiro aqui ao tertuliário. São elas a Corasa Imóveis, lá de São Bernardo do Campo. A Corasa é a empresa amiga da Enciclopédia desde julho do ano passado, vai completar 1 ano aí. A Hopper, aqui de Foz do Iguaçu, trabalha com marketing educacional a nível nacional, com sede aqui em Foz também, né? Então é amiga desde agosto de 2009. A Menta Limão, né, que renovou recentemente o contrato aqui conosco. Então eles trabalham com sucos, é uma lanchonete aqui do shopping, do JL. A Subway, que é uma instituição americana de sanduíches, né, tem filial aqui em Foz do Iguaçu. Também é amiga da Enciclopédia desde agosto de 2009. A gente queria agradecer também a Pomari, que é a nossa mercearia aqui de Foz do Iguaçu, é amiga da Enciclopédia agora esse ano, a partir de março. Então está dando suporte aí para nós. Nós queremos agradecer também a Florence Cozinhas, que doou todo o material que vocês veem aqui no hall, né, o stand, os painéis, foram doações da Florence, a gente queria fazer esse agradecimento. E também ao Laboratório Canone, das pastilhas Valda, eles são amigos da Enciclopédia desde outubro de 2009, e também a empresa Bio Academia, né, que doou as televisões aqui do hall da Enciclopédia, que em breve estará pronta, vocês vão ver ali o menu board, né, que está sendo finalizado. Então é um agradecimento especial também aos amigos, né, que estão fazendo as renovações, e a gente lembra da campanha, onde nós vamos sortear vários cursos no dia 1º de agosto, para aqueles amigos, aquelas pessoas que renovarem a sua inscrição a partir já, né, desde o início do ano, até o dia 31 de julho, tá bom? Muito obrigado. Boa tarde. Agora, esse final de semana, vai ocorrer o 2º módulo do curso 40 Manobras Energéticas. Nesse 2º módulo, ele vai continuar aberto para pessoas, mesmo que não tenham feito nenhum curso da Conscienciologia. Isso é, esse 2º módulo continua sem nenhum pré-requisito. E nós ainda temos algumas vagas para pessoas interessadas em trabalhar com as energias. O professor é o Epicom Mário Oliveira, e ele já preparou algumas técnicas com foco bastante interassistencial para nós estarmos treinando 20 manobras energéticas. Então, se você tem interesse de estar desenvolvendo mais o seu parapsiquismo, né, interassistencial, sinta-se convidado para fazer a sua inscrição na recepção do CAEC. Obrigada e até lá. O verbete eleito para amanhã é oposto e inassimilável. Especialidade Contrariologia. Obrigada e boa tarde a todos.